Boa noite, salve Maria, amados irmãos, Valéria Godoy, da missão Chamas Abrasadoras. Estamos aqui para mais este momento de formação. A nossa formação agora vai ser sobre gênero. Então, estamos no segundo tema sobre gênero. O tema de hoje será a ideologia de gênero. Então, vamos iniciar rezando enquanto outras pessoas estão chegando, para que nós possamos obter os frutos desta formação. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar o Veni Creator. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. E agora vamos rezar as nossas 3 Ave-Marias. Ó Maria, Mãe minha, livrai-me de cair em pecado mortal. A primeira Ave Maria, pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, assim como Deus Pai te levou a um trono de glória sem igual, fazendo de ti a mais poderosa no céu e na terra, assim também me assista na terra para fortificar-me e afastar de mim toda a potestade inimiga. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A segunda Ave Maria, pela sabedoria que o Filho te concedeu. Assim como o Filho de Deus te concedeu a sabedoria em tal extremo, e tendo mais conhecimento da Santíssima Trindade que todos os santos, assim me assista na passagem da morte, para encher a minha alma das luzes da fé e da verdadeira sabedoria, para que não obscureçam as trevas do erro e da ignorância. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A terceira Ave Maria, pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, assim como o Espírito Santo te concedeu as doçuras do seu amor e te fez tão amável que depois de Deus és a mais doce e misericordiosa, assim me assista na morte, enchendo a minha alma de tal suavidade de amor divino, que toda a pena e a amargura da morte seja transformado para mim em delícias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 2 Coríntios 10, capítulo 3 seguintes, versículo 3 seguintes. Embora vivendo na carne, não combatemos segundo a carne, pois as armas do nosso combate não são carnais. São armas poderosas aos olhos de Deus, capazes de derrubar fortalezas, destruir sofismas e todo orgulho intelectual que se levanta contra o conhecimento de Deus, e capazes de subjugar todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estamos prontos para punir toda desobediência, assim que a vossa obediência estiver completa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Estivemos unidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo dia da nossa formação sobre gênero. Tema de hoje, a ideologia de gênero. Estamos refletindo sobre o léxico Pontifício Conselho para as Famílias, artigo de Jutta Burgraff. Quem foi Jutta? Doutora em Psicopedagogia da Universidade de Colônia, doutora em Teologia da Universidade de Navarra, professora de Teologia Dogmática e Ecumenismo na Faculdade de Teologia na Universidade de Navarra, professora ordinária da Cátedra de Antropologia do Instituto Acadêmico Internacional para os Estudos sobre Matrimônio e Família dos Países Baixos. Então, refletindo o artigo de Jutta Burgraff,
que nós estamos aqui no nosso segundo tema, a ideologia de gênero. Então vamos falar. A ideologia de gênero feminista se difunde a partir da década de 1960 e 1970. Então, a ideologia de gênero feminista, ela é difundida a partir dessa década, de 1960 a 1970. Aí começa a sua difusão. Sustenta que a feminilidade e a masculinidade não seriam basicamente determinadas pelo sexo, mas pela cultura. Ou seja, a feminilidade e a masculinidade, ela não é determinada pelo sexo biológico. Ou seja, a mulher nasce com o sexo feminino, o homem nasce com o sexo masculino. Mas a feminilidade e a masculinidade não é determinada pelo sexo biológico, mas sim pela cultura, ou seja, pela sociedade, por aquilo que os homens querem que ela seja. Enquanto o termo sexo se relaciona à natureza, implicando duas possibilidades, homem e mulher, o termo gênero é tirado da linguística, na qual se distingue variantes, masculino, feminino, neutro. Então hoje nós já vemos aí, principalmente aí na Câmara dos Deputados, né, o discurso de linguagem neutra. Então nós vemos que isso se dá na ideologia de gênero e não naquilo que é natural, assim como a própria Jutta Burggraff, ela vem nos dizer que o termo sexo se relaciona com a natureza e só há duas possibilidades, homem e mulher. Por isso hoje se é cortado ao dizer homem e mulher, porque ao falar homem e mulher, esse termo está relacionado com a natureza. E o termo gênero é relacionado com a cultura. E é essa visão que eles querem que a humanidade tenha nos dias atuais. Não o termo natural, mas a cultura. As diferenças entre o homem e a mulher não corresponderiam, portanto, além das óbvias disparidades morfológicas, a uma natureza dada, mas seriam meras construções culturais, plasmadas sobre os papéis e estereótipos que em cada sociedade se atribui aos sexos, papéis socialmente construídos. Então, ideologia de gênero é uma construção cultural. Então, nós que somos cristãos, que somos católicos, que acreditamos em valores, que acreditamos na criação, que acreditamos na nossa natureza, né? Homem nasce com sexo masculino, mulher nasce com sexo feminino. Acreditamos que nós nascemos homem e mulher, nessas duas possibilidades que Jutta Burggraff diz, aquilo que é natural, aquilo que corresponde à criação eterna, né? Nós que temos a lei natural cravada, inscrita nos nossos corações, nós precisamos estar conscientes dessa construção cultural que está sendo imposta nos dias atuais. Línguas que não possuem dois termos diferentes, gênero, sexo, gênero. Fala-se normalmente de sexo biológico e sexo psicossocial, por exemplo, na língua alemã. A língua alemã, ela não tem os dois termos diferenciados, o sexo e o gênero. Então, por ela não ter esses dois termos diferenciados, sexo, gênero, ela usa o quê? O termo sexo biológico, ou seja, que é o natural, homem nasce com sexo masculino, mulher nasce com sexo feminino, homem e mulher, ou então ela usa o sexo psicossocial. O que é o sexo psicossocial? É aquele que é de acordo com a construção cultural, aquilo que é proposto pela sociedade para atender à necessidade de uma sociedade. No passado, as diferenças eram desmedidamente acentuadas, provocando situações de discriminação e injustiça para muitas mulheres, onde
Por longos séculos, o comum destino feminino foi ser considerado um ser inferior, excluídas das decisões públicas e dos estudos superiores. Ao contrário, hoje se afirma que as mulheres estão conscientes do engano de que foram vítimas e romperam os esquemas que lhe foram impostos, querendo liberar-se principalmente do matrimônio e da maternidade, onde alguns defensores do feminismo de gênero propõem que, para serem eficazes por um longo tempo, os planos de planejamento familiar devem visar e reduzir a fertilidade nos papéis de gêneros existentes e mudar os papéis de gêneros com a finalidade de reduzir a fertilidade. Então, Jutta Burggraff, ela nos atenta, como foi dito no início, que desde a década de 1960 a 1970, o feminismo, o gênero feminista, né? Como ela diz, vou usar as palavras dela para não correr em erro, é difundido a partir da década de 60 e 70 a ideologia feminista de gênero. Então, ela atenta para que nesse período que foi difundida a ideologia feminista de gênero, por longos séculos, as mulheres se sentiam inferiores, excluídas dos sistemas políticos e das universidades. Então, o que aconteceu? Foi levantado a ideologia feminista de gênero em 1960 a 1970, onde a ideologia feminista de gênero fala do planejamento familiar. E o que é o planejamento familiar? Ele visa reduzir a fertilidade nos papéis de gêneros existentes e muda os papéis de gêneros com a finalidade de reduzir a fertilidade. Ou seja, quais são os gêneros existentes? Homem, mulher. Pervertendo o conceito de gênero homem e mulher naquilo que é natural, se cria a mudança de papéis de gêneros com a finalidade de reduzir fertilidade. Então, essa é a finalidade da ideologia feminista de gênero. Então, meu querido, eu queria aqui atentar, você que se você não estiver acompanhando a formação sobre homossexualidade, eu convido você também a acompanhar, pois também está sendo de grande valia para nós. Ao reduzir o papel da fertilidade, ao mudar os papéis de gênero já existentes, que seria homem e mulher, nós estamos aí impedindo a procriação de homens e mulheres feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, somente o homem, na criação, tudo deu fruto segundo a sua espécie. Somente o homem seria feito segundo a imagem e semelhança de Deus. Então, ao reduzir a fertilidade, não é só uma questão econômica, uma questão social, uma questão simplesmente financeira, não. É também algo espiritual, onde ao impedir a fertilidade, nós impedimos o nascimento de homens e mulheres que viriam a esta terra sendo a imagem e semelhança de Deus. Então, isso é algo extraordinário que nós precisamos pensar e rever os nossos conceitos enquanto cristãos e católicos. Eu não estou aqui, meu querido, para defender bandeira ou para induzir você, não. Eu estou aqui simplesmente trazendo fatos de artigos que nem Jutta Burggraff. Ela é doutora em psicopedagogia, doutora em teologia, professora de teologia. Então, são artigos escritos por pessoas doutoradas, pessoas formadas, pessoas que estudam toda esta questão, não só religiosa, mas também cultural. Então, são pessoas dignas de credibilidade. Então, nós estamos aqui para abrir os nossos olhos e para ver também não só o lado humanístico da situação, mas também o lado espiritual, porque homens e mulheres são imagem e semelhança de Deus. Alguns apoiam a existência de 4, 5 ou 6 gêneros sobre a base de diversas considerações: heterossexual masculino, heterossexual feminino, homossexual, lésbica, bissexual, indiferenciado e hoje aí inúmeras coisas mais. Então,
muitos apoiam, muitos que se dizem católicos, muitos que se dizem cristãos, apoiam a existência desses gêneros a mais, fora do natural instituído por Deus. A masculinidade e a feminilidade não são absolutamente os únicos derivados naturais da dicotomia sexual biológica, ou seja, homem e mulher. Assim, qualquer atividade sexual seria justificável. Então, quando se diz que qualquer atividade sexual é justificável e que masculinidade e feminilidade não deriva unicamente da dicotomia sexual entre homem e mulher, nós estamos falando de uma ideologia de gênero feminista. Judith Butler. Quem é Judith Butler? Filósofa pós-estruturalista estadunidense, uma das principais teóricas contemporâneas do feminismo e teoria queer. Também escreve sobre filosofia política e ética. Vamos ver o que ela diz. Teorizando que o gênero é uma construção. O gênero é uma construção totalmente independente do sexo. Então, voltando lá em cima, masculinidade e feminilidade não são os únicos derivados naturais da dicotomia sexual biológica. Eu sou um ser sexuado. Homem nasce com sexo masculino, mulher nasce com sexo feminino. Isso não é a única derivação natural da dicotomia sexual biológica. Masculinidade e feminilidade não são absolutamente os únicos derivados naturais da dicotomia sexual biológica, homem e mulher. Existem outras derivações. Por isso na ideologia feminista de gênero. Então, o gênero é uma construção, é algo construído pelo homem. O próprio gênero se torna um artífice, longe dos vínculos com a sua sexualidade natural. Homem e masculino poderiam se referir tanto a um corpo feminino quanto ao masculino, mulher e feminino, tanto a um corpo masculino quanto feminino. Ou seja, um homem que nasce com sexo masculino pode ser mulher, uma mulher que nasce com sexo feminino pode ser homem. E em ambientes extremistas, ainda mais radicais, este trabalho é criticado por não se destacar completamente da dimensão biológica, podendo ser considerado uma das outras chaves que apresentam a ideologia de gênero. Então, o que eles querem realmente é separar a dimensão biológica para que eles possam alcançar ênfase em todo o seu plano. A heterossexualidade, longe de ser obrigatória, não constituiria nada mais do que um dos casos possíveis de prática sexual. Também não seria preferível para a procriação. Então, quando se fala de heterossexualidade, homem e mulher, homem que se interessa, se relaciona com mulher, mulher que se relaciona com homem, e juntos, alcançando a maturidade afetiva, passando por todo o seu processo do ser sexuado, do ser sexual, da sexualidade, passando pelo processo da construção da personalidade, desde a infância até a adolescência, depois a fase adulta, alcançando a maturidade afetiva para se relacionar com o outro, construir uma família e procriar outros homens e mulheres que serão imagem e semelhança de Deus. Essa heterossexualidade na ideologia feminista, ela deixa de ser obrigatória e ela não é preferível para a procriação. Por isso, nós precisamos estar atentos à ideologia feminista de gênero, onde a heterossexualidade, ou seja, o conceito de homem e mulher que se unem para procriar, para ter uma família e para gerar, participar do ato criador de Deus, ele deixa de ser obrigatório.
Em sociedades mais inventivas, afirma-se que a reprodução biológica poderia se realizar com outras técnicas. Hamann nos diz, se antecipando a total dissociação entre sexualidade e procriação, maternidade, paternidade e filiação que as intervenções artificiais hoje possibilitam. Então, hoje nós já ouvimos falar aí de intervenções artificiais, onde a reprodução biológica pode ser realizada de outras maneiras, não dependendo mais da união heterossexual, ou seja, entre homem e mulher. Por isso que nós precisamos estar atentos à ideologia feminista de gênero. Então você que muitas vezes liga para nós querendo saber argumentos para falar, aqui está sendo exposto para você hoje tudo aquilo que a ideologia feminista de gênero propõe. Já que a identidade de gênero, o gender, poderia se adaptar de modo indefinido a novos e próprios e diversos propósitos, caberia a cada indivíduo a livre escolha do tipo de gênero a que pertenceria nas diversas situações e fases de sua vida. Ou seja, o homem é livre para escolher o gênero que ele quiser e ele pode mudar de gênero em diversas épocas de sua vida. Aqui algo que nós precisamos ficar atentos, amada, é para aquelas pessoas que dizem assim, deixa, ele é criança, depois quando for adolescente ele muda, depois quando for adulto ele muda. São pessoas com esse pensamento ideológico feminista embutindo dentro de si. Por quê? São pessoas que acreditam que a identidade de gênero ela pode ser por livre-arbítrio escolhida e pode ser também mudada de acordo com as fases da vida. Onde, quando nós estudamos, convido você a ver a formação sobre homossexualidade, quando nós estudamos ser sexuado, ser sexual e sexualidade e maturidade afetiva, nós vamos ver que a personalidade formada na criança e na adolescência, nesse tempo da infância e da adolescência, a criança ela é formada, a sua personalidade, no seu ser sexual, ou seja, na sua sexualidade. Por isso as pessoas querem a educação das crianças. Por isso hoje, meu amado, muitos são contra os pais que querem educar seus filhos em casa, em forma com valores cristãos, e tantas outras situações. Então, nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque a identidade de gênero orienta as pessoas que elas podem escolher o que elas querem ser e em qualquer fase da sua vida ela pode ser o que ela quiser. Então, precisamos estar atentos, porque nós precisamos ser amigos de nossos filhos, amigos de nossos familiares, você que é madrinha, você que é tio, você que tem um contato maior com crianças, você precisa estar ao lado dos seus filhos, ao lado daqueles que você hoje tem cuidado para que na sua infância e na sua adolescência eles sejam formados na sua sexualidade, no seu ser sexual, da forma que Deus assim deseja. Para chegar à difusão universal de tais ideias, os promotores do feminismo radical de gênero têm como meta realizar a conversão cultural gradativa, ou seja, a desconstrução da sociedade, iniciando pela família e pela educação dos filhos. Então, mais uma vez aqui, nós entendemos que a ideologia feminista de gênero quer criar a identidade de gênero, onde as pessoas escolhem o que elas querem ser e podem mudar com relação a isso em qualquer fase da sua vida, e elas também desejam, assim como a própria Jutta Burgraff nos diz, realizar a conversão cultural, a desconstrução da sociedade, começando pela família e pela educação dos nossos filhos. Por isso, hoje, as nossas famílias e os nossos filhos são tão atacados pela ideologia de gênero. E eu convido você também, não só pais e mães, a estarem atentos aos seus filhos, mas convido você também, mulher, a estar atenta ao seu esposo. Esposo, estar atento à sua mulher, porque essa ideologia, ela também está, vou repetir, o que Jutta Burgraff diz, realizar uma conversão cultural gradativa, ou seja, de forma
devagar, de forma gradual, a chamada desconstrução da sociedade, a começar da família. Como que uma criança é gerada? Por meio do pai e da mãe, por meio do homem e da mulher. Então, por isso que a ideologia feminista de gênero, ela ataca a família e depois a educação dos filhos. Nós vemos aí, se nós formos analisar o que está acontecendo na humanidade hoje, nós vemos aí de primeira mão um profundo ataque contra as famílias. E agora nós já vemos um profundo ataque contra a educação dos filhos. Já estão querendo tomar os nossos filhos. Por quê? Porque já tomaram as nossas mulheres, porque já tomaram os nossos maridos. Então, quem gera uma criança? A família, o papai e a mamãe. Então, mulher, se atente ao seu esposo. Esposo, se atente à sua mulher. Se atente às condições que eles estão vivendo, a forma que eles estão vivendo, os programas que estão vendo, os aplicativos que tem no celular, os lugares onde vão, as pessoas com quem andam, os termos que utilizam. É preciso estar atento a tudo, porque primeiramente se ataca as famílias e depois a educação dos filhos. Isso é o que a ideologia feminista de gênero nos diz. Agora vamos ver o que o Pontifício Conselho para as Famílias nos orienta no Léxico, que é o documento escrito para o Pontifício Conselho das Famílias. Desculpe. O feminismo de gênero encontrou uma recepção positiva em numerosas instituições internacionais importantes, entre as quais alguns organismos das Nações Unidas, e em não poucas universidades se assiste, além disso, a tentativa de elevar os gender studies a nível científico. Então, hoje nós vimos aí há poucos dias, né, que o Estado ele estava para autorizar o ensino de gênero nas escolas municipais. Então, nós vemos já que essa realidade do ensino de gênero, gender studies, ser infiltrado nas universidades, já não estão mais nas universidades internacionais, mas já chegou ao Brasil, onde esse estudo de gênero está querendo ser imposto nos estudos municipais. Nas escolas municipais, primeiramente em São Paulo e depois para todo o Brasil. Então, nós vemos aí esse termo, Gender Studies, que significa estudo do gênero, nas universidades e em todas as escolas. Então, o feminismo de gênero, ele alcançou o apoio de órgãos internacionais, inclusive das Nações Unidas. Então, aqui eu quero atentar não só para criticar o feminismo de gênero ter alcançado as universidades e os órgãos internacionais, mas eu quero aqui atentar um pouco para a debilidade da evangelização. Se o feminismo de gênero alcançou órgãos internacionais, alcançou as Nações Unidas, alcançou as universidades, alcançou as escolas, por conta de uma ideologia antinatural, como nós que somos cristãos, que trazemos a verdade em nós, que somos templos do Espírito Santo, que caminhamos com Jesus, nós não conseguimos levar a verdade de Deus também para as escolas, também para os organismos internacionais, também para as Nações Unidas. Ah, Valéria, mas você sabe que eles têm uma mentalidade que não acreditam em Deus. Tá, eles não acreditam, mas eles propõem uma conversão cultural. Eles propõem uma desconstrução, assim como Jutta Burgraff diz, a desconstrução da sociedade. Nós, pelo poder do Espírito Santo, nós também propomos uma conversão. Então, por que nós não acreditamos nessa proposta de conversão? Eles acreditam na proposta de conversão cultural e nós acreditamos na proposta de conversão pelo poder do Espírito Santo. Então, muitas das coisas que estão acontecendo hoje é por enfraquecimento da evangelização. É por enfraquecimento de homens e mulheres que não cumpriram o seu papel, que não acreditaram na proposta de Jesus Cristo como essas pessoas acreditaram na proposta da ideologia feminista de gênero.
Então hoje eu quero atentar, meu querido, para a vida intelectual, eu quero atentar para a vida de conhecimento. Não é tarde para que possamos começar a mover essas situações. Não é tarde. Não estou falando para você criar brigas, contendas, discurso de ódio. Não é nada disso que eu estou falando. Estou falando para você falar do que você acredita. Para você falar daquilo que você crê. O papel de converter é do Espírito Santo. O papel é a nossa potência em relação ao feminismo de gênero é esse. Eles acreditam na proposta de conversão cultural, mas isso depende deles. Nós acreditamos na proposta de conversão pelo poder do Espírito Santo e isso não depende de nós, depende de Deus. Então, há uma potência em nós que nós desconhecemos. Eu convido você hoje a acreditar mais, a falar mais, a propor mais, a acreditar mais, a promover mais as obras do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes usam uma linguagem ambígua, os feministas de gênero usam uma linguagem ambígua, que faz parecer razoável os novos pressupostos éticos, tendo como objetivo a reconstrução de um mundo novo e arbitrário, ou seja, onde os homens podem decidir aquilo que eles desejam. Agora eu te pergunto, o feminismo de gênero quer propor um mundo novo, a reconstrução de um mundo novo e arbitrário. Os cristãos também acreditam que eles têm o livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio que nós temos, nós usamos para optar por Deus. A nossa decisão fundamental. A nossa opção fundamental. Então, nós também acreditamos num mundo novo, não reconstruído, mas um mundo novo, onde a palavra de Deus diz que é necessário nascer da água e do Espírito. Um mundo onde nós somos nos voltando para Deus, nascendo da água e do Espírito, não de um pensamento meramente humano, mas uma conversão intelectual, espiritual, uma mente transformada, uma mente renovada. Nós nos voltamos para Deus, nós construímos, não reconstruímos, nós construímos um mundo novo a partir da nossa fé e nós usamos o nosso livre-arbítrio para voltarmos para Deus e para realmente acreditarmos naquilo que somos, naquilo que Deus nos fez ser. Então, aqui algo importantíssimo. Eles propõem, o feminismo de gênero propõe a reconstrução de um mundo novo. E um mundo arbitrário. Eu quero dizer para você, você já tem o livre-arbítrio. Você não precisa lutar por um mundo arbitrário, você tem o livre-arbítrio. Você pode decidir por Jesus. Você pode decidir por Deus. Você não é escravo de um pensamento, de uma cultura. Você não é produto de uma cultura. Você tem o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio pode ser usado por você. Deus nunca tirou esse livre-arbítrio de você. Para que você voltasse para Ele, deixasse de ser escravo, vivesse pelo Espírito num mundo novo que Ele fez para você, num mundo onde a sua mente é transformada, renovada, onde você vai ser um homem novo pelo poder de Deus, onde você vai deixar de ser escravo. Você não precisa participar de uma reconstrução de um mundo novo. Esse mundo novo já existe a partir de Deus, está dentro de você. Você tem o livre-arbítrio, você não precisa participar de um mundo arbitrário, não. O livre-arbítrio já está dentro de você, você pode optar por Deus. Você não precisa ser escravo de uma cultura, assim como o Jutta Burgraff diz. Eu vou repetir aqui para você ver que não são palavras minhas, de uma conversão cultural, não. Você não é produto de uma cultura, você não faz aquilo que um homem quer que você faça, você é aquilo que Deus já fez você ser. Eu fico assim pensando no trabalho que eu olho para mim antes da minha conversão. O trabalho que eu tinha de querer ser, de querer fazer, de querer isso, de querer aquilo. Amado, é tão grandioso quando você consegue encontrar a paz interior e consegue descobrir dentro de você que você é livre para ser o que você é. Você não precisa ficar buscando fora aquilo que está dentro. É como Santo Agostinho diz: tarde te amei, ó beleza tão rara e tão bela. Eu te procurava fora enquanto tu estavas.
Estes propósitos encontraram terreno fértil na antropologia individualista do neoliberalismo radical. Então, ou seja, a proposta do feminismo de gênero encontrou terreno fértil aonde? Na antropologia individualista. Convido você a ver a primeira formação de ontem do gênero, quando eu falo a diferença de indivíduo para pessoa. Se fundam sobre postulados de alguns representantes da revolução sexual. Wake, Webber, Narcuse, você já ouviu falar muito aí de Narcuse, de Reiki, que convidavam para a experimentação de toda situação sexual. Mais evidente é a influência do existencialismo ateu, onde nós vemos aí o nome de Simone Bertrand de Beauvoir, mais conhecida como Simone. Foi uma escritora, intelectual, filósofa existencialista, ativista política, feminista e teórica social francesa, que já em 1979 pronunciava seu célebre aforisma: não nasce mulher, fazem-te mulher. Mais tarde integrado pela conclusão lógica: não nasce homem, faz-te homem. Então, aqui o termo, por que esse termo? Eu nasci assim, eu nasci homossexual, né? Porque o termo eu não nasci mulher, eu me fiz mulher, eu não nasci homem, eu me fiz homem, me fizeram homem, eu não nasci mulher, me fizeram mulher. Por quê? Por conta desse aforismo utilizado por Simone Beauvoir. Ela trouxe essa mentalidade, essa ideologia. Por isso hoje se diz: não nasci mulher, me fizeram mulher. Não nasci homem, me fizeram homem. Eu nasci homossexual. Também os estudos socioculturais de Margaret Mead, uma antropóloga cultural norte-americana, nascida na Pensilvânia, criada na localidade de Doylestown, por um pai professor universitário e uma mãe ativista social. Graduou-se em 1923 e fez o doutorado na Universidade de Colômbia em 1929. Apesar da validade científica de seus postulados ser posta em discussão por outros estudiosos, podem se considerar internos a esse processamento histórico que veio consolidar-se de um novo ramo de feminismo radical. Então, aqui são alguns nomes que você pode encontrar aí, essa ideologia feminista de gênero. Vou repetir: Margaret Mead, Simone Beauvoir. Vou pegar aqui outro nome para não... Reiki e Narcuse. Nomes que nós vamos ver aí, que propõe o feminismo de gênero. Então, você que quer aí se aprofundar, você pode buscar. Os promotores da teoria de gênero afirmam que o gênero feminino e masculino são produto de fatores exclusivamente sociais, sem relação alguma com a diversidade sexual da pessoa. Se opõe a um modelo não tão unilateral quanto o seu, e que sustenta justamente o contrário. Nega qualquer interação entre o indivíduo e a comunidade relativamente à configuração da identidade pessoal do homem ou da mulher. Sustenta que a cada sexo cabem, por razões biológicas, funções sociais fixas, invariáveis na história. Então, teoria de gênero afirma que os gêneros feminino e masculino são produtos de fatores sociais. Se opõe a um modelo unilateral que sustenta justamente o contrário, ou seja, que homem nasce homem e mulher nasce mulher. Nega qualquer interação entre o indivíduo e a comunidade relativa à configuração da identidade pessoal de homem ou mulher, ou seja, nega. Sustenta que a cada sexo cabem, por razões biológicas, funções sociais fixas. Ou seja, não é natural, mas uma construção da sociedade. Tal modelo é hoje considerado falso
a nível teórico e jurídico, principalmente no Ocidente. Pelo menos no Ocidente. A subordinação da mulher é um atentado aos princípios da igualdade entre os sexos, indo contra os direitos humanos reconhecidos pela Declaração Universal da Organização das Nações Unidas, ou seja, a ONU, e é superado, embora não totalmente por um ponto de vista legislativo, não se podendo negar sua influência sobre os comportamentos sociais. Ou seja, você afirmar, se opor, negar, sustentar que os gêneros existentes são homem e mulher. Homem nasce homem, com sexo masculino. Mulher nasce com sexo feminino. Qualquer outro pensamento ideológico que seja contrário a isso, esse pensamento é falso e superado. Então, não só pela religião, mas pela própria ciência. Então, que Deus nos abençoe nessa trajetória de conhecimento, que nós possamos aí caminhar a uma conversão genuína, nascemos da água e do Espírito, que possamos ter um pensamento transformado, uma mente renovada e possamos acreditar na força da evangelização, na força do nosso livre-arbítrio dado por Deus, para que podemos voltar para Ele, para que possamos deixar de ser escravos, deixar de viver da carne e possamos começar a nascer, possamos a viver do Espírito. Então, que você possa fazer uso perfeito do seu livre-arbítrio, voltar-se para Deus e ser tudo aquilo que Deus sonhou para que você fosse. Totalmente livre para fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe você e vamos agora encerrar a nossa formação rezando. Por Maria, com Maria e em Maria, venceremos todas as batalhas de Deus. São Gabriel, São Miguel, São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Sai correndo pela rua gritando: eu quero uma chama no lugar do coração. Que Deus abençoe você. Amanhã estaremos com o terceiro tema da formação de gênero, que você possa aí nos ajudar a divulgar. Vamos abrir esse curso, se você desejar fazer ele de forma completa, receber a apostila em PDF, tudo. Lembrando também que essa formação é uma formação solidária, você pode ajudar esse apostolado para que possamos cada vez mais crescer, trazer informações importantíssimas a você. Que essa formação possa te dar fundamento, argumento, para que você possa ser aí um portador da mensagem do Evangelho, da verdade de Deus, assim como Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim como Santo Ambrósio disse a Santo Agostinho: não é você que busca a verdade, é a verdade que vem ao teu encontro. Seja encontrado por Jesus. Que Deus abençoe você. Até a próxima, se Deus quiser. Salve Maria Puríssima.